estresse e a cura pela Kabbalah. Estão todos calmos? Ou melhor, é possível ficar calmo? Acho que não. Vamos explorar hoje então a Kabbalah da ansiedade. Um tema extremamente relevante para todos nós. Eu não conheço ninguém que não sofre com um pouco de ansiedade ou estresse. Tem alguém aqui que não sofre? Eu duvido. Estima-se que cerca de 90%, presta atenção, 90% das consultas médicas lidam com algum sintoma, ou pelo menos parcialmente relacionado à ansiedade e estresse. 90% das consultas médicas vão lidar com uma questão que está ligada ou é decorrente da ansiedade ou do estresse. Não é pouca coisa. E as consequências são várias: depressão, obesidade compulsiva, déficit de atenção, problemas cardíacos, hipertireoidismo, dor de cabeça, úlcera, câncer. Tudo tem uma ligação direta ou indireta, normalmente direta, com ansiedade e estresse. Isso a gente está falando de ansiedade leve. Depois nós temos casos graves: pânico, transtorno de ansiedade, ansiedade social, fobias, que a estatística também não é pequena, cerca de 15, 20% da população. Não estou aqui para dar estatísticas nem para assustar, para propor a cura do mal do século. Você deve estar se perguntando, afinal, eu não sou nem psicólogo e nem psiquiatra. Realmente não sou. Inclusive, vale a pena frisar, antes de qualquer coisa, que alguém que tem um caso mais grave, mais acentuado, ele deve procurar uma ajuda profissional. Isso é importante enfatizar, porque depressão as pessoas identificam um pouco melhor. Hoje já caiu um pouco do estigma. Agora, a ansiedade, que incide o dobro do que depressão, as pessoas às vezes não se dão conta. E, na verdade, dizem que as mulheres têm 2 vezes mais tendência a ter ansiedade do que os homens, e nem sabem às vezes que existe um tratamento. Não estou falando nem de remédio, terapia comportamental. Existem vários métodos que são aconselháveis. Então, nós não estamos aqui querendo tirar o papel do médico, pelo contrário. A Torá enfatiza a importância de procurar o médico, verapó e erapé. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é sobre a ansiedade comum que todos nós vivemos. E todos os métodos, inclusive remédios, disponíveis, nenhum deles promete a cura. Tem um alívio, tem um reencaminhamento, um direcionamento, mas não existe uma cura. Pelo menos até hoje eu não escutei no campo médico, terapêutico, alguma cura para a ansiedade. Será que existe a cura? Sim. É recomendado você aplicar 2 vezes por dia. Se chama Hassidut. Se chama Kabbalah aplicada. É isso que nós vamos tentar apresentar hoje. E quem sabe vamos sair pelo menos um pouco mais calmos daqui hoje. E se quisermos pelo menos ter o caminho, às vezes é importante você ter o caminho, pelo menos saber que existe uma forma de melhorar o mal do século, a ansiedade. Estamos prontos? Nos primeiros 2 anos de casado, nós moramos na Austrália. Então, assim que a gente chegou na Austrália, a gente alugou um apartamento. Era um predinho de 2 andares, a gente ficava no 2º andar. E um dia, uma bela noite, a gente está dormindo e de repente começa a escutar passos em cima do telhado. Então não era um lugar muito seguro, não tem porteiro, não tem nada.
imediatamente você fica com medo, pula da cama, vê se a porta está fechada mesmo, se a janela, fecha a janela. E resumindo, a gente não dormiu mais aquela noite. No dia seguinte, a Debbie comentou com uma amiga o que aconteceu à noite. Ela falou, descreve como foi o barulho. E ela descreveu o barulho. Ah, isso é possum. Possum é um bicho que tem na Austrália, que é parecido com um rato um pouquinho maior, que ele fica dando nos telhados. Possum. E por que eu estou contando essa história? Porque na noite seguinte, ou outra noite que eu escutei novamente os passos, eu acordei com os passos, mas eu voltei a dormir. E fiquei pensando quão engraçado nós somos, ou a nossa mente é. Como nós somos capazes de imaginar coisas, e normalmente sempre a primeira imaginação são coisas terríveis. Vamos aos fatos. Tinha um barulho estranho. O que podia ser esse barulho? Inúmeras coisas. Mas o que vem na tua cabeça? É um ladrão, alguém está entrando. Essa é a imaginação normal que o ser humano tem. Mas uma vez que alguém te disse, não é ninguém, fica tranquilo, é um bicho. Tá bom, ele vai passar e vai embora. O barulho não causa pânico. A conclusão ou a interpretação que eu tenho dos fatos é que gera os sentimentos. Portanto, primeiro passo, não estamos chegando ainda na cura pela Kabbalah, mas o primeiro passo bem interessante é o seguinte: separar o estímulo da minha reação. E a melhor coisa seria algo que é indicado por Viktor Frankl, não sei se mais alguém indica isso, que é um zoom out. Tenta sair fora da situação. Imagine que tivesse uma pessoa em cima do meu telhado olhando a situação. Ele vê um bicho correndo e vê pessoas desesperadas lá embaixo. E ele fica rindo. Por que vocês estão desesperados? É um bicho. Então, se você olha de fora a situação, você acha ridículo. Nós somos capazes de se colocar nessa situação de observador. Vamos tentar observar. Tem um estímulo, qualquer um que seja. Vamos conseguir fazer um espaço entre o estímulo e a minha resposta. A tua esposa, o marido, um amigo, um patrão, alguém falou uma palavra que você não gostou. Antes de responder, antes de reagir, cria um espaço. E qualquer outra situação da sua vida. O que acontece normalmente, nós não temos nem noção que existe esse espaço. A gente acha que é ação e reação. Eu senti, eu processei, não, quer dizer, tem um fato, eu processo e sinto imediatamente e não tem como parar isso. E o grande problema é que nós temos, em média, as pessoas normais, não sei se isso é normal, mas se é normal, nós temos em média 3, 4 vezes mais pensamentos negativos do que positivos. Nós temos que trabalhar para mudar o nosso pensamento, a nossa fala, da que a gente falou nas outras aulas. Mas, na prática, vamos lidar com o fato. Nós temos pensamentos negativos. Mesmo que seja um a cada não sei quanto, a gente tem pensamento negativo. Nós temos a capacidade de separar entre o pensamento e o sentimento, entre o pensamento e a minha reação. Para vocês entenderem melhor, nós vamos fazer um exercício. Estão prontos? Vamos fazer uma meditação simples e bem efetiva para atingirmos um autoconhecimento. Basta termos um celular e uma mente ativa. Então, quem tiver o celular, por favor, pegue agora na mão. Quem não tem celular, quem não tem celular, imagine-se com celular. Não é para ligar o celular. Quem estiver assistindo online pode também pegar o seu celular e colocar bem perto de você, no bolso
ou no colo, bem perto de você. Por favor, deixa no modo vibrar. Agora, esqueça do celular. Faz de conta que você não está recebendo nenhuma mensagem. Nenhuma mensagem. Não tem nada piscando, nada papá, nada alertando. Você não está recebendo nenhum WhatsApp, nenhum e-mail, nenhuma mensagem no Facebook. Você presta atenção máxima na aula. Pronto? Agora nós fechamos os olhos. Eu quero que você comece a imaginar que chegou uma mensagem. A luz está piscando ou o celular está vibrando. Você quer muito ver quem está te dando atenção, mas você está num ambiente que não pega bem ver o celular neste momento. Você sente então a curiosidade, a necessidade de só ver quem está te escrevendo. Sinta como essa ansiedade se espalha por todo o seu sistema nervoso, gerando tensão nos teus músculos e um leve aceleramento do batimento cardíaco. Você sente suas mãos se mexendo em direção ao celular, sem mesmo pedirem permissão. Tente agora esquecer e voltar a concentração para a aula. Então você sente uma nova vibração no bolso. Veja agora como o teu organismo reage a este leve estímulo. Veja como o celular não ocupa apenas o seu bolso, mas sim penetrou no seu sistema nervoso, cardiovascular, influenciando inclusive seu sistema motor e o seu metabolismo. Agora se concentre novamente em seus poderes mentais. Imagine você entrando no centro de operações do seu celular dentro da sua mente. Todos os funcionários ocupados em irradiar mensagem por todo o teu corpo e organismo. Mas agora, faça a sua presença ser sentida e com convicção peça a palavra. Todos param e se levantam em respeito. E você pede para todos pararem de enviar sinais para o seu corpo e aguardarem segundas ordens. Nessa hora você respira aliviado e sente que está no controle da situação. Respire fundo. Aguarde um instante. E só assim você poderá começar a usar o seu celular com segurança e calma. Pratique diariamente por 30 dias. Você será uma pessoa livre e feliz. Acabou o exercício e vocês devem estar achando que foi uma brincadeira boba. Mas não foi. Foi uma meditação e muito profunda. O que quer dizer meditação? Meditação é conseguir focar em algo. Tem meditação positiva e tem meditação negativa. Sabe quando aquela pessoa te falou uma palavra que você não gostou ou fez algo que você tem um sentimento negativo? Você pensa naquilo no momento, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, você vai tomar banho, você está pensando naquilo, você vai dormir, não consegue dormir, que está pensando naquela pessoa, que vai... E assim você fica dias e meses meditando. Essa é uma meditação negativa. E tem a meditação positiva. De qualquer forma, meditação é focar em algo. Qual foi o objetivo dessa meditação? Aprender o segredo para aliviar, ainda não é uma cura, para aliviar a ansiedade e o estresse. A ansiedade se dá quando eu perco o controle sobre a situação. Solução: assumir o controle. Quando o celular me domina,
Eu sou uma vítima. E todos nós somos vítimas. Eu preciso saber das notícias. Eu preciso saber o que a pessoa está me escrevendo. Eu preciso ver o que ele postou. É verdade? Eu preciso disso? É só desligar, só desligar. Não estou conseguindo. Era isso. Isso que a gente disse, que o celular, ele manda na nossa vida. Está dando modo seguro. Agora vai. Aí, dá modo seguro, eu não sei nem o que é isso. Baixa primeiro o som. Já baixei. Parece algo tão banal, mas temos de concordar que o celular é um dos exemplos de fatores que acabam controlando a nossa vida, gerando uma ansiedade constante. Poucos são os que realmente têm celular e estão livres da ansiedade que ele gera. Eu vou jogar fora. Ele te ajuda. Está no banheiro. Bom, tudo bem. Controlar o celular é difícil, quase impossível para muitos. Mas posso sim, com treino e autocontrole, conseguir diminuir essa ansiedade. Ele está doente. Eu já tirei o som e está dando para desligar. Ajuda ela. Por exemplo, Deixa aqui, só um minutinho. para desligar. Não, Bom, nós vemos apenas do exemplo do celular. Nós vamos para algo mais sério. para desligar, quer ver? Temos problemas mais sérios na vida, que geram ansiedade, que geram preocupação, que geram estresse. Aí vai dar modo seguro que eu não sei o que é isso. Foi. Obrigada. Não acabou não, você vai ver. Tá desligado. Eu acho que é importante a gente dar um alerta, porque a gente fala de estresse, ansiedade, e parece que a gente tem que fugir para uma ilha. Não. Um pouco de ansiedade, um pouco de estresse é saudável e é necessário. Responsabilidade. Reagir, não ficar inativo. E isso é um pouco é necessário. Mas o que fazer quando nós temos a ansiedade nociva? Que todos nós somos conscientes. Quer dizer, tem gente que não quer assumir, não quer reconhecer. Mas nós temos uma ansiedade que ela toma conta de nós. Quer saber o que quer dizer ansiedade? É o simples fato de você pensar no futuro, o que vai acontecer. Se você estiver focado, que nem nós falamos semana passada, você estiver focado no presente, você não está ansioso. Se você não tiver pensado no presente, não no passado, você também não está sentindo culpa ou qualquer outro sentimento negativo. O presente, qual é o presente? Está ótimo. Mas o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas essa ansiedade, ela gera, até fisicamente, ela afeta a nossa saúde, que nós falamos. Como se livrar dessa ansiedade? A resposta se resume em uma palavra: fé. Emuná. Ansiedade só pode ser vencida com um forte senso de fé. Tem uma frase que é muito verdadeira: quanto mais fé, menos preocupação. Tem gente me olhando, já sei que eles estão pensando. Lá vem o rabino de novo falando que a solução de tudo é ficar religioso. O problema é que fé se tornou uma palavra religiosa. Então vamos usar outra palavra, tá bom? Fé é uma palavra muito pesada. Vamos falar em convicção. Tá melhor? Rubens, tá melhor? Um sentimento profundo de certeza que tudo vai dar certo. A única forma de realmente combater a ansiedade é um profundo sentimento que existe um ser superior, o Criador, que está regendo e criando o mundo a cada instante. E Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A Kabbalah tem um nome para isso, que é Ashgaha Pratit. Muito bem. É providência divina individualizada. Deus, Ele está cuidando de cada detalhe do mundo. Cada detalhe. Se eu perdi a chave, há coisas enormes. A guerra dos Estados Unidos e da China. Está tudo sendo controlado. Os seres humanos têm que fazer sua parte para não atrapalhar. Mas Deus, Ele está controlando esse grande quebra-cabeça. Só que nós somos bobos. Acho que eu já contei aquela história aqui, mas vale a pena repetir. Daquele homem
que pegou carona na carroça, eu já contei semana passada? Ele está carregando um saco pesado nas costas e alguém oferece carona para ele. Ele agradece muito, entra na carroça e de repente o dono da carroça olha para trás e vê lá que o velhinho tá segurando o saco nas costas, sentado na carroça. Falou, por isso não coloca no chão. Não. O senhor já foi tão bondoso em me dar a carona, eu não vou sobrecarregar agora a carroça. E a gente está rindo dele, a gente tem que rir de nós. Deus está controlando e segurando todos nós, a nossa vida, a nossa saúde e todos os detalhes. E a gente, tolo, fica segurando o pekale de tsures, o saco de problemas, a gente fica carregando nas costas e a gente acha que a gente não pode se libertar disso. Pode falar de novo. Vamos? Essa palavra em hebraico que você falou. Ashgaha pratit, providência divina. E emuná, mal traduzido é fé, mas emuná é uma convicção ou um sentimento forte dessa presença divina. Porque fé é uma coisa opcional. Eu escolho ter fé ou não ter fé. Agora emuná é algo intrínseco. Eu tenho isso dentro de mim, só tenho que revelar. Eu vou esclarecer duas coisas. Tem Deus e tem a minha fé nele. E vamos ser bem claros. Deus não precisa de mim. Deus ele não precisa de... Deus não tem baixa autoestima que precisa que alguém ficar falando para ele, você é grande, você é maravilhoso. Somos nós que precisamos falar isso para ele e nós nos convencermos que ele é grande, ele é onipotente, etc. Poderoso. A origem de toda e qualquer ansiedade vem do fato que eu me sinto incapaz de controlar a situação. A pior coisa é você ter que sentar no banco do passageiro. Sabe quando você está do lado do motorista e o motorista começa a acelerar e você fica desesperado, mas você não pode fazer nada? Então, de repente, você se vê apertando o pedal imaginatório do teu lado para brecar o carro. E nós fazemos isso a vida toda. A gente gera ansiedade. Tem que se conscientizar. Eu não sou um motorista. O máximo que eu posso fazer, eu posso ser... Como chama isso? Não, quem dirige o barco? Não. O barco é... Marinheiro. Marinheiro. O máximo que você é um marinheiro. Marinheiro, o que ele faz? O vento não depende dele. Só que ele pode girar a vela de um lado para o outro. É isso o máximo que nós podemos fazer. Quem está trazendo os ventos é a chama. O que nós podemos fazer é virar a vela da nossa cabeça, ter a interpretação positiva ou negativa. Esta é a única opção, e aqui se encontra o verdadeiro livre-arbítrio. Nós não temos, sinto informar, mas não temos a escolha dos fatos da vida. Não temos. Nós temos uma única escolha, se eu vou encarar isso positivamente ou negativo. Esta é a nossa escolha. Então, próxima vez que você ficar ansioso, a primeira coisa que você tem que fazer é para. E antes de reagir automaticamente ao estímulo, lembre, existe Deus. Parece que é bobeira? Bobagem? Não. A gente fala que a gente acredita em Deus, mas até vem um problema. Enquanto as coisas estão indo bem, eu acredito em Deus. Quando vem o problema, eu esqueço. Então eu tenho que parar e lembrar. E me conscientizar. Para isso eu preciso de estudo, para isso eu preciso de preparo. Nós vamos ver depois, se Deus quiser, na semana que vem, como se preparar para isso. Vamos fazer o preparo para a meditação. A meditação prática vai ser no domingo, dia 8, mas semana que vem a gente vai ter o preparo para a meditação, a parte teórica. Tem uma carta do Rebbe em resposta a uma mulher que ela disse que ela sofre muito de ansiedade. Inúmeras cartas, com certeza, de várias pessoas mandaram para o Rebbe falando sobre isso. O Rebbe fala uma coisa muito interessante, presta atenção. O Rebbe escreve: todos concordam, todos os médicos, todas as linhas, todo mundo concorda que a ansiedade é algo que está relacionado à psique humana, não é algo físico, não é uma dor física, é uma coisa psicológica. A psique, para nós judeus, tem outro nome, Neshama, alma. E a grande causa da ansiedade é devido ao fato da psique, alma, não estar confortável dentro do corpo. Se o corpo não atende às necessidades da alma, há uma desarmonia que gera ansiedade e desconforto.
Qual é o objetivo das mitzvot? Criar um alinhamento, uma harmonia entre mente, coração e espírito, entre alma e corpo. Quanto mais nós cuidamos das mitzvot, mais nós temos a capacidade de diminuir a ansiedade. Então, por enquanto, a gente está falando como diminuir a ansiedade, porque é mais fácil. A cura vai ser um pouco mais difícil, mas diminuir tem várias dicas interessantes. E o Rebbe finaliza falando uma coisa interessante. Quanto mais sensível a alma, maior o nível de ansiedade. É interessante que uma vez eu estava conversando com um psiquiatra muito bem conceituado e um psiquiatra que dá remédio, quando precisa, obviamente, mas ele dá remédio. Ele falou para mim o seguinte: remédio, terapia, tudo muito bom, mas você precisa de uma boa dose de fé, uma boa dose de espiritualidade para poder melhorar todas as questões psicológicas, e principalmente a ansiedade. Não sei como era no passado, mas hoje a área médica também está reconhecendo a importância da inteligência espiritual. Fala. O que seria uma alma sensível? Nós não temos como medir, mas uma alma sensível é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade maior. Ela fica irritada mais fácil, ansiosa mais fácil, ela fica também tocada mais fácil, chora mais fácil, assim por diante. Isso daqui são as consequências, mas saber identificar o que quer dizer uma alma mais sensível, nós não temos como medir, só pelas consequências. Está muito bonito, na prática. Como a gente resolve na prática? Nós temos que estudar as palavras. Como que fala em hebraico alguém estressado? Lachutz. Lachutz. O que quer dizer lachutz? O que mais pode servir lachutz? Lachutz. Fora. Chutz é fora. Lachutz, para fora. Certo? Nós temos a solução para tudo estudando a raiz etimológica das palavras. Alguém fica estressado, lachutz, porque ele está vivendo lachutz. Ele está vivendo superficialmente. Ele está vivendo para fora. Qual que é a solução? Lifnim, viver para dentro. Vamos analisar. Quando nós estamos estressados, a maior chance é de responder emocionalmente. Quais são as razões para estresse? São externas. Seja financeira, saúde, familiar, são fatores externos. Estresse é a causa externa e a nossa reação é externa. Vamos dar um exemplo prático. Voltando para as críticas. Eu fui criticado pelo meu cônjuge, pelo meu patrão, por alguém. Fui criticado. Eu me sinto muito mal. Isso pode acabar com o meu dia, acabar com a minha semana, e assim por diante. Depende de quanto sensível você é. Será que justifica isso? Ele falou isso. So what? E daí? O que aconteceu? Ele atirou na minha cabeça? Às vezes é pior que uma bala. Eu sinto que ele me matou. Mas vamos para os fatos. Se eu for uma pessoa que vou olhar para os fatos pela essência e não pela reação externa. O que ele fez, no final das contas? Nada. Mostrou só a insegurança dele. Mostrou a dificuldade que ele está enfrentando. Mas por que isso daqui vai mudar a minha vida? É porque nós não estamos acostumados a viver pela essência. Nós estamos acostumados a viver uma vida superficial, onde as coisas superficiais elas ganham uma proporção enorme. Vamos dar um exemplo que eu dei aqui uma vez interessante. Vamos falar agora com os homens. Imagine que você é um funcionário. Você está num dia bastante estressante, porque você já está num momento estressante. A empresa está atravessando uma grande crise. Você tem que garantir seu emprego. Você tem que vir com ideias. Você tem que estar lá presente. E tem uma reunião após a outra, uma reunião mais estressante que a outra. Você sai por 5 minutos para respirar, tomar um café. E nessa hora tua esposa te liga.
A esposa liga. Eu preciso da tua ajuda. Eu estou vendo aqui passagem para nossa viagem daqui 6 meses. Tem a opção da África do Sul, mas tem essa opção. E começa a falar as opções e tem que resolver agora, porque é Black Friday. É como se o pote estivesse cheio e você colocasse mais água. O pote está cheio, você coloca mais água. O que você faz? Qual é a tua reação? Não é difícil de imaginar. Não é difícil de imaginar qual vai ser a sua reação natural. A tendência natural é você estar estressado. Ela está falando algo banal, até os olhos. Aos teus olhos. Certo? Esta é uma visão superficial da vida. Vamos parar para pensar. A tua esposa, que é o que tem de mais importante, está cuidando não só dela, está cuidando da família. Está cuidando daquilo que você deveria cuidar e não cuida, então ela está cuidando. Qual que é a tua reação devida, a reação saudável? É você sorrir para si mesmo, se acalmar, agradecer pela preocupação. Tudo bem, você pode explicar, você não precisa ser um ET, você pode explicar que você está agora no momento que infelizmente você não vai poder falar. A gente pode falar daqui a algumas horas, agora não vou conseguir te dar toda a atenção que você merece. E entrar mais calmo para a próxima reunião. Olha só. A visão superficial ela está me estressando. A visão lifnim ela é meu motivo de viver. Eu estou trabalhando para sustentar a minha família. Então eu não posso inverter. É lógico que a gente está falando agora longe, falando teoria, mas é justamente isso. A gente conseguir fazer esse zoom out e sair da situação e parar de viver ação e reação. Viver pela essência. Ninguém diz que é fácil, mas a gente tem que saber que existe um caminho. E é um treino de autocontrole. Tem vezes que vai dar certo, tem vezes que vai dar certo, mas se eu crescer e me esforçar, pode ser que cada vez, eventualmente, vou responder melhor. Isso não acontece uma vez, acontece inúmeras vezes. Você chega em casa com vários problemas, no trabalho e outros vários, e os filhos, a esposa, ou qualquer outra pessoa que merece sua atenção, a tendência normal é: não fale comigo, me deixa, eu preciso agora desestressar. Por isso que antes de entrar em casa, a gente coloca a mão na mezuzá, beija a mezuzá, a gente tem que deixar tudo para fora e entrar em casa diferente. Mas essa é uma decisão que eu tenho que ter para minha vida. Novamente, não é fácil, mas é necessário e é importante. Dentro de casa, eu falo novamente, principalmente os homens. Os homens têm essa responsabilidade de criar positivismo dentro de casa. Então, mais uma missão para os homens. As mulheres não estão isentas, mas o homem, ele precisa trazer esse clima e deixar tudo para fora. Muito difícil? Passa na sinagoga antes de ir para casa, estuda um pouco de Torá, reza com minyan, isso tudo ajuda, não é brincadeira. Quero falar também, às vezes a gente está falando de coisas muito espirituais, tem que lembrar que tem coisas físicas também, técnicas, importantes. Fazer exercício, alimentação, sono, descanso, lazer. Então, não estamos agora falando que só a solução é só espiritual. Mas quando a gente faz tudo isso, nós precisamos também do complemento, porque é corpo e alma. Se cuidar só da alma, não cuidar do corpo não resolve. Se cuidar só do corpo, não cuidar da alma também não resolve. Então você precisa dos dois. Então você tem que arrumar tempo. Eu estou estressado agora, porque tenho que arrumar tempo para academia, para sinagoga. Não. Para isso a gente tem que ter sucesso no tempo, foi o que a gente falou na aula passada, conseguir focar. Se eu conseguir focar e deixar todo esse tempo da ansiedade para coisas boas, eu tenho muito tempo de sobra. Então eu não preciso saber tudo o que postam no Facebook. Não preciso. Aquilo só gera mais ansiedade. Eu não preciso ver as notícias todo dia, não vai acontecer nada. Vai ser basicamente os mesmos problemas com outras pessoas de outros nomes. Mas não vai mudar nada. Eu não vou resolver o problema do Brasil nem de Israel. E se eu não ler a notícia um dia, não vai acontecer nada. Eu não ajudo, eu só atrapalho a mim mesmo. E atrapalho o mundo, no final das contas, porque eu estou sendo improdutivo. Então eu tenho tempo de sobra.
Se eu pegar esse tempo do Facebook, ou das redes sociais, ou da novela, ou qualquer outra coisa, e colocar em coisa produtiva, eu falo mesmo, em vez de ficar vendo jogar futebol, vai jogar futebol. Você vai fazer melhor para o teu corpo. E assim por diante. Nós temos que organizar a nossa vida de uma forma inteligente. E se eu não consigo sozinho, eu tenho que pedir ajuda. Interessante que o rei Salomão ele fala da Agabelevish e a Sichena. É a frase famosa que fala sobre preocupações, sobre ansiedade no Tanakh. O rei Salomão, o mais sábio de todos os homens. Está escrito da Agabelevish, você tem preocupação no coração do homem. Yassichena, fala a solução para isso é Yassichena. O que quer dizer Yassichena? Então tem várias interpretações e todas são válidas. Primeira coisa diz que a Dagá Yassichena, ela te deixa curvo. Você fica curvado com as preocupações. Então qual é a solução? Yassichena. Primeira coisa é Yassichena leacherim. Fale para alguém que gosta de você. Coloca para fora. As mulheres, por exemplo, têm necessidade de contar uma ou várias vezes o que aconteceu. Isso é produtivo, ajuda. Aquela famosa história do cara que estava reclamando que estava com dor de cabeça e ele falou, o que aconteceu? Por que você está com dor de cabeça? Eu começo a falar. Falou, resolveu? Sim, só agora eu estou com dor de cabeça. Então você transfere o problema para o outro. Mas de qualquer forma, então, na verdade isso que é terapia. Às vezes você precisa pagar para alguém te escutar, porque nesse mundo as pessoas não te escutam. Então você precisa pagar para alguém te escutar. Mas no final das contas, falar, verbalizar já ajuda. Assim falava o rei Salomão. Colocar para fora, uma coisa interessante também, se você não tem para quem falar, escrever. Escrever é uma técnica muito boa. Então às vezes quando você está com raiva de alguém, escreve o e-mail e não manda. Escreve, vai te ajudar. Mas cuidado. Não, escreve e guarda. No dia seguinte você vê se você manda ou não manda, se você vai mudar as palavras. Mas o próprio de escrever você já descarrega. Era isso? Salvo. Isso que o rei Salomão ele estava falando. Está preocupado? Primeira coisa que você faz, bota para fora. De alguma forma. E a outra forma que ele fala, o rei Salomão, e a sirena é tire a mente disso. Pare de pensar nisso. Nós não temos como parar os nossos pensamentos, mas nós temos como mudar o pensamento. Mudar o disco. Voltando. Eu estou deitado, de repente escuto um barulho na janela. E já começa a imaginar as piores coisas. Por que você não imagina que tem uma árvore batendo, ou é o vento, alguma coisa assim? Vamos começar a mudar o que tem na nossa cabeça. E se minha cabeça está com muita ansiedade, muita preocupação, coloca a Torá. O rei o Yosef, está escrito quando José foi jogado no poço, diz a Torá, Ve'aborek em Bomai. Está escrito que o poço estava vazio e não tinha água. Pergunta aos nossos sábios, por que dessa redundância? A Torá fala, Bodek em Bomai. Está seco, está vazio e não tem água. Óbvio, se ele está vazio, está seco, não tem água. Falou, esse é um ensinamento muito importante. Ele está sem água, mas ele está cheio de cobras e escorpiões. Assim fala a Torá. O poço que ele foi jogado não tem água, mas tem cobras e escorpiões. Diz o Talmud, quando não tem água, Eimai mela Torá, água é a Torá, a fonte da vida. Se você não tem Torá na tua cabeça, automaticamente está cheio de cobras e escorpiões. Cheio de imaginações e preocupações e ansiedade. Você deve preencher a sua cabeça com coisa produtiva, com coisa boa. No momento que tem coisa boa, a minha cabeça está plena. Interessante que uma vez um rei, ele chamou 3 pessoas e falou, eu vou dar um prêmio para quem preencher 100% dessa sala. Então um foi lá, colocou pedras. Só que entre uma pedra e outra, pedrinhas, areia. Tinha espaço vazio. O outro falou, não, vou encher com lã. Também, se você comprimia, você também ia ter espaço vazio. E veio o terceiro, o ganhador, e colocou uma vela e preencheu todo o espaço com luz. Então muitas vezes a gente preenche a nossa cabeça com pedras,
com vários problemas, nós temos que preencher com luz. E diz o rei Salomão, um pouco de luz dissipa muita escuridão. Até agora a gente falou de soluções para minimizar. A Regina quer a cura. Qual é a cura? Vou propor a cura para a ansiedade pela Kabbalah. Estão prontos? Novamente, não é assim. Nada que tenha valor acontece com o estalar dos dedos. É um processo, é um caminho. Mas a gente precisa entender. Pelo menos saber que existe uma cura. E para isso nós precisamos dar um passo para trás. Qual que é a origem da ansiedade? Até aqui está claro? A origem da ansiedade é um medo infundado. A origem da ansiedade é um medo infundado. Acho que eu já comentei com vocês aqui, mas aquilo virou para mim um exemplo muito interessante. Minha filha, na época tinha 5 anos, a moça, estava no avião, num momento de muita turbulência. Muita turbulência. Sabe aquela turbulência que todo mundo coloca a mão na cadeira, fica olhando para um lado, para o outro, ver se o piloto vai falar alguma coisa e você fica segurando como se fosse que vai ajudar a colocar a mão aqui e ficar segurando na cadeira. Tá praticamente todo mundo estressado, só que a moça não entendeu por que tinha que ter estresse. Ela continuou conversando e continuou, estava tudo normal. Quem está certo, quem está errado? Então, no final das contas, a estatística diz que a chance de um avião cair por uma turbulência, se não for zero, é muito próximo de zero. Só que na nossa cabeça, por algum motivo, nós associamos turbulência com um perigo eminente. Isso se chama um medo infundado. Ansiedade se deve a um medo infundado. Se o medo é real, aquilo chama medo, não chama ansiedade. Ansiedade é um medo que eu imagino que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei. Então eu achei que tinha um ladrão na minha casa. Na verdade era um bicho. Vamos entender. Esse medo, ele tem um seu lado positivo. É um presente que Deus deu pra gente. É o famoso mecanismo de defesa chamado lutar ou fugir. Luta ou fuga. Certo? Todos conhecem? Acho que todos já ouviram falar, mas vale a pena repetir. Quando nós vemos uma situação de perigo, que nós identificamos como perigosa, nosso sistema nervoso ele é ativado. Ele libera adrenalina, vários hormônios. E o resultado é, ele contrai nossos músculos, aumenta a nossa frequência cardíaca, nossa pressão arterial e frequência respiratória. Porque se tem um perigo, a gente tem que fugir. Não só os seres humanos, o animal também tem esse instinto. O que acontece com o nosso corpo? Depois que a gente vê que não é nada disso que a gente imaginou, nosso corpo demora de 20 a 60 minutos para voltar ao normal. Isso mexeu com a nossa saúde. Mas isso é necessário e é maravilhoso numa situação de perigo. Em situações extremas, você vê que as pessoas fazem coisas sobrenaturais, igual aquele pai que segura um carro que está caindo em cima da filha, que está trocando o pneu, e assim por diante. Você vê coisas que, de repente, no desespero, você consegue fazer coisas muito mais incríveis do que você faz numa situação normal. O grande problema é que nós acabamos ativando esse sistema de resposta, de luta, com mais frequência que deveríamos. Um trânsito, um computador que ele trava bem no meio do meu trabalho, uma crítica, choro de uma criança e assim por diante. Basta de falar da doença, vamos falar da cura. As pessoas que estão em constante estado de alerta, elas vivem estressadas. E com isso, insônia. E não preciso continuar. Todo mundo sabe quais são as consequências da ansiedade. Qual é a solução? Temos vários métodos da moda. Um hoje em dia é chamado mindfulness. Provavelmente todo mundo já ouviu falar. Está na moda.
Seria focar no momento, relaxar, assim por diante. Eu não acredito que isso seja a cura para a ansiedade. Isso ajuda no momento. Você está relaxado. Ó, todo mundo, quando consegue relaxar, está relaxado. Mas o que acontece depois que você não está lá deitado, não estão te fazendo massagem, você está no dia a dia. Você precisa de alguma coisa que te segure. Não é crítico, mais uma vez. Eu assisti alguém instruindo Mindfulness. E eu observei aquele relaxamento máximo, zen. Mas depois encontrei aquele instrutor numa outra situação e vi bastante estressado. Eu vi que uma coisa é no dia a dia, uma coisa é na prática. Já é bom você conseguir desestressar por 1 hora, 2 horas, já é maravilhoso. Mas nós queremos algo para o dia a dia. Quando eu tenho que lidar com as situações de trabalho, de família, todas as pressões que a nossa vida moderna exige. Como lidar de uma forma produtiva, positiva, que diminua e, se Deus quiser, elimine a nossa ansiedade. A pergunta de 1 milhão. Alguém quer responder? Então vamos voltar para o que a gente falou. O medo a ansiedade é um medo infundado. O que diz todas as técnicas que nós falamos até agora, inclusive as técnicas judaicas? Pare de focar no problema e foque em algo positivo, certo? Evite pensar naquilo. Relaxe. O mais engraçado é quando alguém está estressado, fala relaxa. Ajuda muito. Sabe o que a Kabbalah fala? A Kabbalah sempre vai no contrafluxo positivo. Não é para você evitar, enfrente o medo e nulifique. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, evite, canalize, foge. Enfrente o medo. Sabe o que? É muito bom ter medo, mas não medo negativo. Você tem que trocar pelo medo positivo. O medo negativo chama medo. O medo positivo chama temor. Temor, irá. O medo negativo é aquele medo que me torna inativo, inseguro, ansioso, depressivo. Estou muito focado em mim mesmo. Eu sou em estado de alerta. O que aquela pessoa falou para mim, o que ele fez comigo, o que ele vai fazer e assim por diante. É focado eu. E toda vez que eu estou focado no ego, eu me sinto mal. Porque o ser humano egocêntrico, ele está triste. Qual que é o medo ou o temor positivo? É você se livrar dos sentimentos que te prendem e conseguir se entregar por completo para um temor, uma reverência a Deus. Troque insegurança por segurança e confiança total em algo superior. Isso é muito mais do que emuná. Emuná é a fé. Isso é chamado de bitachon, que a gente falou semana passada. É a confiança total em Deus. E para isso eu preciso conseguir me tornar vulnerável, que nós falamos semana passada. Me entregar nas mãos de Hashem. Por isso que a gente fala que lachutz é quando eu vivo externamente. Lifnim é quando eu volto para dentro. O que é dentro? Vamos lembrar, como é a minha essência? O bebê não nasce estressado, nem ansioso. Quem estressa ele são os adultos. Ele está bem. Ele não chora de estresse. Ele não tem como se comunicar de outra forma. Então, se eu conseguir voltar para a minha essência, voltar para aquele estado original, eu vou estar conseguindo resolver. Eu vou estar conseguindo curar a minha ansiedade. Olha só, nós estamos propondo aqui uma cura para a ansiedade. Isso é inédito. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Não é porque eu estou falando. Isso está no manual do Criador. O Criador trouxe a solução para uma vida pacífica. Paz interior.
A segurança sadia é esse sentimento de total entrega para Hashem. Isso é bitul, né? Bitul, muito bem, parabéns. Bitul, essa é a palavra judaica. Bitul. Mas para isso daqui não é parar e falar, bom, agora eu decidi que eu entreguei. Isso é necessário muito estudo e meditação. Meditação sobre o que foi estudado. Estudo focado nesses conceitos. Eu vou ler para vocês uma carta incrível do Rebbe. O Rebbe diz o seguinte: a forma... Eu vou explicar agora. Eu vou explicar. A forma efetiva, melhor forma e mais efetiva de lidar com a ansiedade, diz o Rebbe, é estudar livros como, por exemplo, Chovat Alevavot. Chovat Alevavot é o Deveres do Coração, tem em português. Editora Sefer, se não me engano. Deveres do Coração. Lá tem um capítulo que é chamado o portal da confiança, Shar Abitachon. Se eu não me engano, é o capítulo 2. O Rebbe fala, estuda isso várias vezes, esse livro e outros livros que falam desses assuntos. Pode ser frases dos Salmos, que falam sobre confiança em Deus. Midrashim, ditos dos nossos sábios. Tem um livro fininho, interessante também, que são Palavras do Coração. São vários ditos interessantes. E o Rebbe fala, esses estudos devem ser feitos de forma consistente, até que faça parte da sua forma de pensar. Quer dizer, nós temos que reformular a nossa forma de pensar. Eu vi uma vez uma pesquisa americana que falou o seguinte: você não tem como combater a ansiedade apenas com esses métodos de relaxamento. Então está falando que a gente falou. Ele fala, você tem que reformular a sua vida. Você tem que mudar a sua forma de enxergar a vida. E a nossa forma sadia de pensar é justamente voltar para a nossa essência, que é uma confiança total em Hashem. Mas já que nós fomos distanciados da essência, não vamos culpar ninguém. Na prática, nós fomos distanciados da essência, nós temos que voltar para essa essência, para essa confiança. Não é ganhar confiança, é revelar a confiança total que eu já tenho dentro de mim. É revelar a minha essência. E aí eu falo o seguinte: assim, se você fizer isso, estudar, meditar, meditação judaica, obviamente, assim não haverá espaço para ansiedade ou preocupação qualquer. Como diz o rei Salomão, se Hashem está comigo, do que eu terei medo? O que um homem pode fazer contra mim se Deus está me protegendo? Olha só, o Rebbe não instruiu controlar pensamentos e emoções. Pelo contrário, aprenda a ter o medo, mas não medo nocivo, o temor a Deus. Você entrega total, se torna vulnerável. Quando a pessoa tem medo, ela está vulnerável. Mas estar vulnerável é o pior. Não, fica vulnerável, alguém que vai te proteger. Não é fácil, mas esse é o caminho para o que nós chamamos de Menuchat Anefesh, uma tranquilidade de alma. É o que nós todos queremos. Eu não tenho tempo para estudar a Torá. Bom, então você prefere terapias e ficar ansioso, tudo bem. Mas aqui nós temos a solução e toda a Torá é boa, mas nós estamos falando especificamente de assuntos relacionados a essa direção de fortalecer o meu interior e combater o meu exterior, combater o meu estresse, o lachutz, voltar para o lifnei. O Rebbe de Kotz fala uma frase bonita, está nesse livro, Palavras do Coração. Não há nada mais completo do que um coração partido. Quem tem ansiedade sabe muito bem o que significa um coração partido. Mas a Hassidut tem a fórmula para preencher esse coração com luz e alegria. Foi o que eu disse, acender essa vela, colocar essa luz. Então as mensagens positivas, elas trazem uma luz e uma calma interior. Não conheço ninguém que se sente ansioso ou se sente depressivo ou mal depois de estudar a Torá, principalmente o Hassidut. Pelo contrário. Então me sente mais leve, me sinto bem. Quantas pessoas entram aqui e falam, eu não sei, estou me sentindo mais leve, me sentindo bem. Não tem nenhuma fórmula cabalística que a gente joga no ar. Já falei isso. É verdade? Então, Esse caminho é muito difícil, cara. ainda mais com solo natural. eu quero falar para vocês uma coisa. É difícil ter a consciência.
Quando eu estou com fome, eu sei como resolver. Muitos resolvem de forma errada, como que não deveriam. Mas a fome é um alerta. O seu corpo está precisando de nutrientes para você viver. Ansiedade é uma forma da alma avisar que ela está com fome. É uma das formas da alma avisar que ela está com fome. É um aviso, assim como uma dor física. Estou com uma dor física, eu preciso ir para o médico, eu preciso resolver, eu preciso saber o que fazer. Se fosse uma febre. Exatamente. Então, em vez de enxergar a ansiedade como um problema, enxerga ela como um catalisador para um crescimento positivo, é um alerta positivo. A tua alma está sedenta, a tua alma está pedindo ajuda, ela está pedindo alimento. Para que com esforço a gente possa eventualmente se tornar um homem livre. E que assim seja para todos nós. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Alguma dúvida? Posso fazer uma observação, Ramiro? Lógico. Quando eu falo dessa história da ansiedade, Sim. eu lembrei do filme A Vida é Bela. Alguém viu esse filme? Então ele... História de série, né? Ele fez um garoto. Ele tinha todos os motivos ali para ele ficar com toda a ansiedade no corpo dele. Mas ele fez proteger. Não é? Não. Eu, infelizmente, ou felizmente, não tenho tempo para filmes. Eu vi a vida real. Já tem bastante filme, bastante novela. Deveres do coração. Deveres do coração. Tem no Sefer. É só entrar lá no site da Sefer e você vai encontrar. Talvez tenha aqui na lojinha. Pode dar uma olhada. Mais alguma pergunta, dúvida, crítica? Fala. Repetir a frase do Salomão, essa última. Da Gabi Levish? Se você tem a preocupação do coração do homem, a Sirena, essa? Ou outra? Não, essa última, que pode acontecer de ruim comigo se Deus está sempre comigo. Ah, isso é do rei Davi, é Salmos. É, Salmos. Eu vou achar qual salmo é, eu te mando. Bom, então todos convidados, se Deus quiser, semana que vem, quarta-feira, nós vamos ter a parte teórica da meditação. É importante saber que nós temos a nossa meditação, além de ser a nossa meditação, uma meditação muito mais profunda, e nós precisamos estudar, preparar, e se Deus quiser, no domingo, dia 8, vai ter a meditação numa casa bem perto da natureza, que o ambiente ajuda, no Jardim Botânico. A casa é grande, mas os lugares são limitados, então vou pedir para se inscreverem com a Miriam para poderem participar da meditação. Boa noite a todos. Espero que todo mundo saia mais calmo daqui.